Passando aqui para falar um pouquinho de enneagrama. Algumas pessoas me perguntam quando que essa nossa personalidade se forma? Tem a ver com pai, mãe, influências culturais, essas coisas assim até reforçam, mas nós já chegamos nesse plano com essa personalidade escolhida, né? Para vivenciar mesmo toda a luz e sombra de cada um desses 9 tipos. E na primeira infância, algo vai acontecer que vai startar essa sua personalidade. E esse algo que vai acontecer na primeira infância, e quando eu falo primeira infância, é 6, 7 anos. Antes disso é muito difícil saber qual é o tipo do enneagrama de uma criança. Às vezes dá, às vezes se você for muito observador e tiver um bom conhecimento de enneagrama, você consegue saber. Mas normalmente isso vai ficar muito latente a partir dos 6, 7 anos. E às vezes é comum a gente falar, engraçado, a minha filha até os 3 aninhos ela era de um jeito e de repente ela mudou. Não é que de repente ela mudou. Aqueles primeiros 3 aninhos ela estava ainda vivendo em essência. E depois ela entra no tipo dela. E como é que se entra nesse tipo? Algo nessa primeira infância vai acontecer que vai startar, que vai trazer à tona essa sua personalidade. Por exemplo, vamos começar do tipo 1. O tipo 1 que é o tipo da... Ele é o da perfeição, né? O mundo se divide em certo e em errado. Ele tem uma habilidade mesmo de encontrar erros, né? Ele é muito julgador consigo, com o outro, enfim. E lá na primeira infância, essa criança provavelmente teve que crescer muito rápido. Foi exigido dela uma maturidade numa idade que ela ainda não estava pronta para. Sei lá, às vezes a mãe faleceu e ela era a filha mais velha e ela teve que dar conta dos irmãos menores, enfim. Então ela vem com aquela rigidez para a vida adulta, ela traz essa rigidez para a vida adulta. A criança do tipo 2, que é a criança da presteza, né? Essa ela era muito amada, ela era muito querida e de repente esse amor para de chegar. Por exemplo, sei lá, os pais se divorciam e ela era muito apegada ao pai e o pai vai embora. E aí ela começa a startar esse tipo 2, que é o quê? De se colocar o tempo todo à disposição do outro, de estar sempre predisposta a ajudar. Vai buscar, inclusive, profissões ligadas a esse perfil, né? Porque ela entendeu que, nossa, para eu não ser abandonada de novo, eu tenho que estar à disposição dos outros. O tipo 3, a gente costuma chamar o tipo 3 daquele... sabe aquele ator mirim? Aquela criança que até meio exibida, que tá o tempo todo aparecendo e se mostrando e mostrando as coisas que ele tá fazendo e tal. Ele startou o que lá na primeira infância? Rejeição. Ele se sentiu rejeitado. E volto a dizer, pode ser que tenha acontecido de fato uma rejeição, sei lá, o pai foi embora, a mãe não era tão carinhosa com ele como ele gostaria que ela fosse, enfim. Pode ser algo de verdade, pode ser algo que ele entendeu, que ele entendeu daquela forma, mas não necessariamente pode ter sido realidade. Mas o 3 vai startar isso, vai startar a rejeição. E aí ele vai para a vida adulta com uma crença de que ele tem que demonstrar o tempo todo o valor dele, como ele é bom no que ele faz. Porque a rejeição lá na infância starta nele um sentimento de menos-valia. Então ele vai estar o tempo todo se provando e provando para o mundo que ele é bom no que ele faz. O 4 é o P da profundidade. Então, assim, são crianças extremamente sensíveis, são as mais sensíveis. Elas sentem tudo, então elas têm uma dor do abandono, e esse abandono, volto a dizer, pode ser real ou não. Pode ter sido uma mãe que foi embora, mas enfim, ele starta lá na primeira infância que ele começa, por exemplo, um casal que briga muito, e aí esse tipo 4 começa a olhar e falar, por que eu vim ao mundo? Por que esses dois me trouxeram ao mundo? O que eu tô fazendo aqui? Sabe? Uma coisa de não pertencimento. O 4 traz isso muito forte. Uma dor da culpa. Será que eu sou culpado pela briga desses dois? Ele leva isso para a vida adulta. E na vida adulta, então, ele tem sempre um buraco. Ele tem sempre uma sensação de que algo tá faltando na vida dele. São pessoas que geralmente são muito melancólicas, né? Porque ou estão lá no passado, ou
ou lá no futuro idealizando o que pode ser um futuro bacana, que tem uma dificuldade muito grande de estar aqui no aqui e agora, né? Porque a dor lá da infância startada foi o abandono. O tipo 5, que é o P da privacidade, esse, lá na infância, ele teve muito medo de ser invadido, de ter a privacidade dele. Ele, na verdade, teve a privacidade dele invadida, de alguma forma. E aí, ele vai para a vida adulta buscando o tempo todo se proteger. Ele cria um muro mesmo, uma barreira, para que as pessoas não cheguem muito perto. São pessoas que têm uma tendência a trabalhar sozinho. No mundo de TI a gente encontra muito tipo 5. Eles, mais do que gostar de estar sozinho, eles precisam estar sozinhos. Lá na primeira infância tem muitos relatos de tipo 5 que depois vão descobrir que, por exemplo, faltou toque físico. São crianças que eventualmente não foram amamentadas e que vêm realmente de lares onde o toque físico não acontecia. Então ele não me toca, não chega perto. Ele vai estar sempre buscando defender essa privacidade dele. Ele vai estar sempre com um medo muito grande de que alguém invada essa privacidade dele. O 6 que é o P da precaução. São aquelas pessoas do IC, né? Estão sempre prevendo, precavendo o que pode dar errado, o que pode dar ruim. Lá na primeira infância passou por alguma experiência, algo como um medo muito grande. Por exemplo, um assalto. E isso pode ser na gestação, tá? A mãe, por exemplo, estava grávida e sofreu um assalto. Aquele bebê já está ali, aquele medo de vida, de sobrevivência. E o 6 tem isso muito forte, né? Ele tá o tempo todo prevendo, aquele olho meio assustadinho, assim, de o que pode acontecer agora, né? É uma ansiedade muito grande, porque ele tá sempre lá na frente, no futuro, prevendo o que pode dar errado. O 7 é o P do prazer. O 7, lá na infância, também teve uma questão com medo, mas é um medo diferente, é um medo um medo da dor. Geralmente também tem questões de desconexão com mãe, com pai, mais com mãe. O 7 tem mais a ver com a mãe. Também como o 5 não ter recebido toque, carinho, também ter passado por um acidente grave. Então starta aquele medo da dor, do sofrimento. Então o que ele faz? Ele vai para a vida adulta fugindo da dor através de pequenos prazeres, que é isso que o 7 faz, né? Ele vai, tudo amanhã vai dar certo, tá tudo bem, porque ele faz qualquer coisa para não se conectar com a dor e sofrimento. Vamos para o tipo 8. O tipo 8 é aquela criança normalmente já muito impulsiva, normalmente muito brava. Por quê? Porque ela passou, né? O 8 é o P do poder, né? Ela foi machucada. O tipo 8 na infância ele foi machucado. Às vezes há casos graves, inclusive de abuso. E aí ele cresce bravo, ele vai para a vida pronto para o embate. Por quê? Porque lá dentro tem uma criança ferida muito grande. E que entendeu que assim, ninguém mais vai me machucar. Ninguém vai me ferir. Então assim, antes que alguém o ataque, ele já atacou. E a criança 9, né? Para terminar aqui. A criança 9, que é o P da paz, ela geralmente é uma criança muito quieta, muito tranquila, que tenta passar invisível. Por quê? Porque algo lá naquela primeira infância fez com que ela tivesse que ficar quieta. Assim, por exemplo, ela é a mais velha e pequenininha, com 2 aninhos, chega uma irmã. E uma irmã doente, que dá muito trabalho, e aí o tempo todo ela ouve de pai e mãe: fica quieta, não atrapalha, olha a sua irmãzinha, sabe? Foi aquela criança que o tempo todo foi pedido para ela ficar quieta, não aparecer. E esse 9 vai para a vida, então ficando quieto, tentando passar pela vida de forma desapercebida mesmo, e com um sentimento muito grande de menos-valia, com uma dificuldade muito grande de encarar os conflitos.